Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como é feito um exame completo dos 10 dedos através do sistema Biwell. Esse daqui é o software de análise que acompanha o equipamento, onde nós temos aqui abas para com as fichas das pessoas examinadas no banco de dados, exames recentes, uma forma comparativa, que eu já vou mostrar para vocês como funciona. Aqui, análises recebidas de outras pessoas, né, de colegas, que pode ser feita através do próprio sistema, de um usuário para outro usuário. E aqui a calibração, que faz com que o equipamento funcione de forma normalizada, mesmo que haja variação de temperatura e de umidade. Então, por exemplo, se eu estiver numa região seca e fria, né, isso vai alterar a emissividade, a emissão da luz ou do halo luminoso em volta dos dedos, se eu fizer esse exame numa região úmida e quente. Tá? Então, vão ter emissões diferentes. Para que não haja essa diferença, né, porque essa diferença está sendo provocada não pela pessoa examinada, pelo estado da pessoa examinada, mas por causa das condições atmosféricas, ele faz uma calibração para ajustar para que os dois exames sejam iguais, mesmo que em condições diferentes. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Né? Esse daqui é o equipamento Biwell. Nós temos aqui um calibrador, que é um cilindro metálico, que contacta o eletrodo, né, ou dielétrico do equipamento, onde você produz a descarga e a obtenção do brilho, né? É o local onde coloca o dedo para fazer as medições. A gente coloca essa peça aqui, que é conectada na parte posterior aqui no terra do equipamento, tá? E aí a gente vai realizar a calibração, pois ele vai fazer o registro da emissão de luz do cilindro, né? Isso já é por norma conhecido, a quantidade de número de pixels e de intensidade que esse cilindro produz. E aí, fazendo a leitura, ele ajusta a voltagem do equipamento para que ele trabalhe ou faça o registro similar em diferentes condições de temperatura e umidade. Certo? Então, vou mostrar para vocês aqui. Esse é o modelo 2.0. Né? Uma das diferenças entre o modelo 2.0 e 1.0 é a velocidade. Então, essa é a tela de calibração. E aí, quando eu clico aqui em início, ele vai fazer o registro, ele vai fazer 3 séries de 7 segundos, ou de 7 imagens, e após essas 3 séries, o aparelho vai estar calibrado e vai aparecer uma mensagem de calibração já realizada. Então, olha lá, calibração completa, o aparelho está pronto para o uso, certo? Aí eu vou remover essa peça aqui e vou colocar aqui um, um diafragma para que eu possa fazer a leitura dos dedos, certo? Então, eu vou colocar esse diafragma aqui. E agora eu tenho um sistema que bloqueia a entrada de luz para eu fazer o registro. Quando eu coloco o dedo aqui no eletrodo, esse eletrodo do equipamento ele gera um campo eletromagnético. Quando eu coloco o dedo no eletrodo, meu dedo aterra o campo e elétrons são emitidos das pontas dos dedos. Esses elétrons ionizam o ar em volta do dedo e produz um halo luminoso chamado efeito corona. Não é a aura que aparece, tá? Esse é um fenômeno conhecido pela física chamado efeito corona. Muito bem. O equipamento registra essas imagens e vocês vão ver o que o sistema de análise faz com essas informações. Então, uma vez calibrado o equipamento, eu venho aqui em exame completo. Eu tenho várias opções. Eu tenho exame completo,
eu tenho teste de estresse, eu tenho o exame de um dedo e tenho meio ambiente para fazer análise do meio ambiente. Depois eu explico para vocês, eu vou gravar um vídeo de cada um dos exames para vocês conhecerem melhor o sistema, tá? Muito bem. Então, esse aqui nós vamos falar sobre o exame completo e aqui vocês veem que eu tenho uma janela para cada dedo, tá? Então eu começo o exame com o polegar direito e termino o exame com o mínimo esquerdo. Então vamos lá para vocês verem como o equipamento funciona. Muito bem. Então eu coloco o polegar naquele diafragma e realizo o registro. Então eu tenho lá o polegar, indicador, médio, anelar, mínimo, polegar esquerdo, indicador esquerdo, médio, anelar e mínimo. Vejam aqui, por exemplo, ó, que apareceram essas ilhotas de luz aqui, tá vendo? Isso aqui não é contatos imediatos do terceiro grau, não. Isso aqui é luz que entrou pelo diafragma, tá? Porque esse padrão aqui é conhecido já de luz. Então, o que eu faço? Aparece esse ponto de exclamação aqui, eu não preciso fazer outro exame. Eu venho aqui e o sistema me fornece essa ferramenta que eu posso limpar aquela luz que entrou ali. Ó. Então eu salvo a imagem, ele já corrige, já colocou o norte do dedo. Então veja que é um sistema bem interessante e bem completo para você poder fazer a foto original. É em branco e preto, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Olha esse setor como tem um brilho diferente. Então aqui tem uma entropia, alguma coisa que não segue o mesmo padrão do restante do dedo, tá? Então esses padrões aqui, o sistema analisa através de algoritmos matemáticos e já fornece informações para a gente. Muito bem. Aqui também tem uma luz entrando. Ó. Aqui também. E pronto. Né? Se por um acaso eu fizer um dessas leituras, por exemplo, você vê que aqui existe um tamanho já que ele reconhece, ó, o polegar é maior, os 3 dedos, indicador médio e anelar, tem mais ou menos o mesmo tamanho e o mínimo um pouquinho menor. Se eu fizer um exame, então vou colocar o dedo mínimo aqui, e vou repetir para vocês verem. Ó. Vou colocar ele como se fosse uma impressão digital. Notem que o exame é feito com a polpa dos dedos, né? E não com a impressão digital, não com a digital do dedo. Aqui eu coloquei a digital do dedo. O que aconteceu? Apareceu aqui, ó. Por favor, verifique que o mínimo direito e mínimo esquerdo são pressionados com a mesma força, pois os tamanhos das imagens são muito diferentes. Ele já dá um alerta que tem alguma coisa errada aqui. Né? Então ele fala assim: opa, acho que você fez a imagem, você fez o exame de uma forma incorreta. Então veja a capacidade do software, tá? Então eu vou refazer esse dedo, coloco o dedo de novo no diafragma e repito o exame. Certo? Então vejam que aqui embaixo ó, tem uma região também entrópica, tá vendo? Isso tudo o programa reconhece. Aí eu peço para analisar. Isso é feito uma análise no servidor, vai e volta com o exame já realizado. Então aqui eu tenho depois todas as informações, né? Os 10 dedos, né? Que vocês viram lá. Estão aqui já setorizados. Se eu clicar em cima de uma imagem, aqui eu tenho várias informações, né? Sobre essa imagem, eu já falei isso no outro vídeo. A explicação está lá no outro vídeo, tá? E aqui eu posso ver a imagem original, com setor, sem setor, com o contorno externo da imagem ou não, né? Olha lá, com setor, sem setor, forma original, sem setor. Eu posso brincar com isso aqui. Eu posso salvar como imagem, eu posso imprimir, eu posso enviar. Tem uma série de funções. E aqui do lado direito, eu tenho todos os parâmetros dessa imagem,
de brilho, de área. Então, a área, ele solidifica e conta quantos pixels tem essa imagem. Depois ele pega, através do espectro, ele vai pegar todos os tons de cinza e vai dividir esses tons de cinza. Depois ele vai pintar esses tons de cinza, dando cor para cada faixa, para também fazer a contagem quantitativa do que está ocorrendo com essa determinada área desse determinado dedo. E ele pega todas as informações e nos fornece as informações através de abas. Né? Aqui eu tenho as imagens de todos os dedos, os chakras. Isso tudo eu expliquei no outro vídeo. Né? Então vocês podem assistir lá outro vídeo e entender o que significa cada uma dessas abas. Né? E eu fiquei de mostrar para vocês essa forma comparativa, onde eu pego, por exemplo, esse exame de hoje. Então, esse exame é a minha situação de agora, né? Sábado, 4 horas da tarde, eu estou dessa forma aqui, tá vendo? Tá? Então, essa é a condição minha agora, nesse momento. Então, vamos lá, dar um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Diagrama de energia. Eu estou com excesso, vê minha voz como está, né? Ó. Então, estou com excesso em sistema respiratório, tá vendo? Um excesso aqui em fígado. Eu almocei agora há pouco, então isso também dá uma alteração em fígado. Tireoide minha está em excesso aqui e está em excesso aqui. Tá? Então, essa é a minha condição agora. Então, o que eu tenho que fazer? Isso não significa que eu tenho problema de tireoide. Isso aqui não é um equipamento médico. Tá? Ele não foi desenvolvido para dar diagnóstico de nenhuma doença específica. Ah, está com tireoidite, está com isso, está com aquilo. Não. Ele vai me mostrar, através do fluxo de elétrons, a atividade, a fisiologia de cada órgão e cada sistema. Então, aqui, por exemplo, agora, meu fígado está em maior atividade. E o que eu vou procurar fazer? Então, nas áreas em amarelo, significa excesso, nas áreas em tons de vermelho, deficiência. Então, eu vou procurar ter um estilo de vida onde todos os setores ou todos os meus órgãos estarão trabalhando em harmonia, em equilíbrio. Não esquecendo que existem os ciclos circadianos, os ciclos de excesso ou deficiência naturais, de oscilação de cada órgão, de cada sistema. Então, isso a gente tem que levar em consideração também. Então, a acupuntura tem um relógio biológico de fluxo energético, existem os ciclos circadianos, ultradianos, etc. Então, levando em consideração isso, e levando em consideração o estilo de vida da pessoa, a gente consegue ter um estilo de vida mais equilibrado para ter mais longevidade, para ter melhor qualidade de vida, para ter mais saúde, etc. Né? Então, é um aparelho preventivo. Mas se tiver algum problema, alguma deficiência, vai aparecer? Provavelmente. Então, existem também protocolos que a gente faz, fazendo exames com filtro, exames sem filtro, após exercício. Então, por exemplo, eu poderia fazer um exercício agora, por exemplo, para mudar a minha frequência cardíaca, um exercício de alta intensidade, curta duração, e observar o impacto que esse exercício ou esse estresse teve no meu exame, provando, né, fazendo um teste em cima do meu exame para saber qual o impacto disso, o nível de reserva biológica que eu tenho, resiliência para voltar ao normal ou não. Então, eu faço uma análise sobre pressão, sobre tensão. Tá? Então, fazendo esses exames, com filtro, sem filtro, após exercício, e eu posso também pegar esses setores, por exemplo, aqui eu clico, vai me mostrar mínimo direito. Então, olha só essa região aqui, ó, em relação ao restante do exame, como tem um excesso aqui. Então, o que eu faço? Eu vou mostrar para vocês. Então, o dedo que eu quero checar é aqui, ó, mínimo direito. Então, poderia ser também, ó, o mínimo esquerdo, tá? Que também está com o mesmo problema, ó, tá vendo? Excesso. Então, o que eu faço? Eu fecho o programa aqui. Então, eu tenho esse exame que é feito sem filtro. Eu poderia fazer exame sem filtro. Com filtro, o filtro é um plástico, né? Um plástico de polietileno. Você coloca aqui dentro sobre o eletrodo, uma
uma película plástica, onde vai eliminar ou vai isolar as secreções do meu dedo, suor, oleosidade, hormônios, feromônios, microbiota, tudo que está em cima do meu dedo. Muitas vezes produzido pelas alterações psicoemocionais. Então, quando você coloca o filtro, você elimina essas interferências e você vê mais a parte fisiológica, funcional. No exame sem filtro, você vê tudo, né? Fisiológico, psicoemocional e energético. Então, eu posso fazer o protocolo de exame sem filtro, com filtro, após exercício e depois de dedos específicos para saber, para ter um parâmetro, para ter uma análise do estado dessa pessoa examinada. Então, por exemplo, eu vi lá, aqui, ó, sistema respiratório. Então, eu pego, por exemplo, aqui exame de um dedo e seleciono lá, mínimo esquerdo. E eu vou lá e coloco o mínimo esquerdo e faço o exame. Olha lá, tá vendo? Então, eu vou fazer vários exames. Vários exames. Vejam que está entrando luz ali, ó, tá? Porque olha a luz que está batendo no meu rosto. Então, essa luz muito forte agora influencia o exame também, tá? Olha lá, olha a região do sistema respiratório ali, ó, tá vendo? Então, eu faço vários exames. Eu teria que apagar aqui, tá vendo? Ó? Então, antes de mandar analisar, eu teria que vir aqui e apagar isso aqui. Tá? Mas aqui só para mostrar para vocês. Ontem eu fiz um experimento muito interessante, que foi, como é sistema respiratório, eu fiz massagem no ponto P5, que inclusive está super dolorido aqui. Fiz massagem no P5 durante um período, 2, 3 minutos, e fiz o exame novamente. E muito interessante. Depois eu mostro para vocês a influência que já teve só de eu fazer massagem no ponto de sedação do canal, né, chamado meridiano, mas eu prefiro chamar de canal, do pulmão. Tá? Então, vocês podem fazer teste também antes e após uma terapia, para saber o efeito dessa terapia. Aí eu coloco em analisar, e ele vai me dar aqui, ó, os dedos, tá? Se eu colocar em estatísticas aqui, e se eu colocar em sistema respiratório, opa, e vier em área C, então eu vou ver que está em amarelo. Por que está em amarelo? Porque está em excesso, tá? Se eu pegar uma outra área aqui, vamos ver uma outra área aqui, ó. Eu tenho um em verde, porque essa região, vasos coronários, está legal. Se eu colocar no dedo lá, ó, a parte de vaso coronário, ó, é o número 6, essa é a parte superior. Então tá bacana. Se tivesse deficiência, apareceria em vermelho, tá? Agora, como está em excesso, ó, o sistema respiratório está em amarelo. Teve essa oscilação, mas todos dentro do amarelo. Então, está em excesso. Certo? Então, veja que é um sistema que dá para mim fazer inúmeras possibilidades de análise para avaliar o estado daquela pessoa, daquele momento. Então, para mim, eu posso trabalhar essa questão do sistema respiratório de várias formas, acupuntura, homeopatia, o que eu quiser. E aí eu vou fazendo um acompanhamento para ver aí o impacto dessas terapias, por exemplo, na minha condição. Certo? Então é isso. Então esse foi o exame completo e o exame de um dedo. O exame do teste de estresse são exames feitos de 2 dedos apenas, né? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Anelar esquerdo. Opa, perdão. E anelar direito. Vou fazer a mesma coisa, vou limpar aquela luz que entrou. E aí vou mandar analisar. Só 2 dedos. Eu vou ter essa aba aqui chamada Análise Digital de Energia, onde eu vou ter avaliação do meu nível de ansiedade, né? Ó, meu nível de energia e meu equilíbrio entre mão direita e mão esquerda, que você pode relacionar com o sistema nervoso autônomo. Tá bom? Então seria isso. Tá? Em outros vídeos, nós iremos apresentar outras funcionalidades do sistema. Ok? Ah, e o modo comparativo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Então, tem o meu exame aqui, ó, de hoje, feito às 4h30, e tem o exame aqui, ó,
do dia 15, feito exatamente também às 4h30. Olha que interessante. Então, a gente coloca os dois exames, coloca no modo comparativo e nós vamos olhar os dois exames agora. Então, comparar. Então, olha meu exame do dia 15 e hoje do dia 17. Olha como tem algumas alterações aqui, ó, nessa região. Tá? Se eu vier em campo de energia aqui, eu vejo, olha que interessante, a repetibilidade do exame, ó, feito em 2 dias diferentes. Ó. Então, quando eu tenho exames assim, que eu vou avaliando em vários dias diferentes, e eu tenho essa sobreposição, as mesmas alterações, é porque essas alterações já estão se estabilizando, ficando estáveis na pessoa, mais difíceis de serem corrigidas, entendeu? Os chakras, olha que interessante, a similaridade dos chakras realizados em 2 dias diferentes. Ó, hoje minha ansiedade está maior, né? O nível de estresse fisiológico está um pouco maior. Em compensação, o nível de energia também está maior, de equilíbrio também está maior, e a diferença entre os órgãos diminuiu. Olha que interessante aqui, diagrama de área do dia 15 e hoje do dia 17, ó, como ela está maior, né? Aqui, diagrama de energia, mesma coisa, tá vendo? Equilíbrio do dia 15 e de hoje, está mais desequilibrado. Aqui a diferença entre mão esquerda e mão direita. E aí a gente tem vários parâmetros, tá? Eu posso colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar mais um exame aqui para vocês. Ó. Então eu posso colocar o número de exames que eu quiser e vou lá em comparar e vejo as diferenças. Tá vendo? São 3 exames diferentes. Certo? Muito bem. Ok. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ah, olha que interessante, ó. Ó, vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Então aqui está, ó, 10 exames feitos assim, com o dedo na mesma posição, né? Na mesma posição. Depois eu fiz 10, tirando e colocando o dedo, para mostrar que tem repetibilidade mesmo assim. Depois eu fiz o P5, né? Porque isso aqui é o dedo mínimo lá do pulmão. Então eu fiz o P5. Tá? Então olha que interessante aqui, quando a gente vai avaliar. Ó, olha essa região de baixo, como é que está. Depois de ter feito massagem, dígito-pressura no ponto P5, como mudou. Não está totalmente equilibrado, mas olha como mudou. Se eu pegar em estatística, né? Aqui em estatística tem uma análise completo, para ficar mais fácil da gente se enxergar. Eu vou no setor, né? Então, sistema respiratório. Então, olha aqui, na primeira parte, tela inteira, na primeira parte, deixa eu tirar aqui, ó, daqui para trás, olha como estava bastante irregular, e depois da acupuntura, ou do DOIN, né, da dígito-pressura, olha como diminuiu os picos e as diferenças energéticas daquele setor relacionado com o sistema respiratório. Tá? Se eu vier em energia, olha que interessante, ó, tá vendo? O nível de energia, como diminuiu naquele setor que estava em excesso, fazendo DOIN no ponto de no ponto P5, né, que é o ponto de sedação do canal do pulmão. Né? Certo? Então, essa seria mais uma funcionalidade para a gente acompanhar terapias. Ok? Abraço a todos, então, e até o próximo vídeo.